Conexão está de volta para te mostrar que várias cidades do Rio Grande do Sul foram atingidas, isso por duas fortes tempestades de granizo. E pelas redes sociais, os moradores foram lá, tá vendo? E divulgaram o tamanho dessa gravidade. Mais de 50% dos telhados dessas casas da cidade de São Nicolau, que fica aproximadamente 550 quilômetros da capital Porto Alegre, foram destruídos. Essa foi a cidade mais atingida ali. O Corpo de Bombeiros e Defesa Civil distribuíram, pelo menos, lonas, para que as pessoas de alguma forma conseguissem sanar esse problema. Ó, comparado com o ovo, o tamanho, você viu ali? Praticamente essas bolas de granizo, o mesmo tamanho de um ovo. Imagina o impacto. O estado ainda está em alerta para essas novas chuvas intensas e os ventos são bem fortes. E também foi registrada a queda de granizo no estado do Paraná. Uma academia de São Paulo está oferecendo uma aula que é especial para os idosos ali, que já chegou na melhor idade, para conseguir fazer aquela atividade física. É uma maneira também de envelhecer com um pouco mais de vitalidade e sem fazer aquele corpo mole. Nossa equipe é recebida com muito carinho, simpatia e energia em uma aula exclusiva para a terceira idade. Eu sou a convidada. Fazer aula com vocês. Muito bom. As alunas vão chegando aos poucos na academia no Brooklyn, zona sul de São Paulo, e já vão se acomodando para começar. Nossa, mas tem peso pra caramba, hein, Benedita? 5 quilos aqui, 5 na outra perna. E o mesmo pra essa. E aí, depois que começaram a fazer esse fortalecimento, pararam de cair. Não cai mais. Senhor Rudolf é o mais velho, tem 93 anos. Depois que caiu e fraturou o fêmur, começou a fazer fisioterapia em casa, mas preferiu vir para a academia, até para distrair a mente e fazer amizades. É difícil a aula. Não, não é difícil, mas ele facilita, ele força também. Essa turma faz parte dos quase 7 milhões de idosos que praticam algum tipo de atividade física no Brasil, segundo o IBGE. Então, bora malhar. Wanda me orienta. Não tão embaixo. Não tão embaixo. Fazer que senta, mas não sei. Tá bom, fingir que a gente senta. Assim e sobe. A população do Brasil está mais velha. A parcela idosa com 60 anos ou mais subiu para 15,1% em 2022. 10 anos antes, o percentual era de 11,3%. Em números absolutos, passou de mais de 22 milhões para quase 32 milhões e 400 mil idosos, segundo o IBGE. Envelhecer com saúde é uma necessidade para viver bem. Minha filha, se não fizesse exercício, eu não faço o que eu estou fazendo hoje. Minhas pernas têm todos os movimentos. A aula 60 mais nesta academia é um projeto para a terceira idade que tem até fila de espera. A procura é enorme. São exercícios pensados no bem-estar dos idosos, de equilíbrio, fortalecimento, alongamento, coordenação motora. Essa turma é bem ativa, eles não param um segundo não, e várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Eu estou no meu momento de descanso, de relaxamento, porque já até treinei demais, eu tô achando. Momento de descanso, Cacá. Já deu tempo de descanso, mais uma segue, vamos lá. Maria, levei até bronca. Então bora, né? Os movimentos são pensados nas atividades do dia a dia dos idosos. Por exemplo, caminhar na rua, levantar da cama, sentar no sofá, segurar uma sacola ou pegar algo em um armário alto. Montamos esse projeto que engloba todas as necessidades que o idoso tem para ser um idoso funcional. E a grande maioria das senhoras são viúvas e moram só. Então é muito importante essa autonomia delas. O médico especialista no esporte afirma que nunca é tarde para começar, mas sempre com acompanhamento. A gente pensa principalmente na parte cardiovascular, reduz o risco de infarto, reduz o risco de AVC, reduz a pressão arterial, a pessoa que é hipertensa. A gente tem na saúde óssea, por exemplo, a pessoa que faz atividade física fora da água, reduz o risco de osteopenia, osteoporose. Essa turma está dando aula sobre como ter qualidade de vida. Qual que é a fórmula para envelhecer bem? É não esquentar a cabeça. Viver a vida bonita como ela é. A gente continua falando do nosso corpo e a importância de cuidar dele.
No nosso sistema imune, existe um tipo específico de célula de defesa que atua como uma espécie de reservista. Um artigo que foi publicado na revista PNAS descreveu onde se localiza esse tipo de célula, que é considerada, por exemplo, uma chave para a imunoterapia contra o câncer. Nós já debatemos esses tratamentos oferecidos aqui em alguns episódios, mas isso tem uma valia imensa. Para entender um pouco melhor esse processo, eu vou conversar agora com o Marcelo Corazza. Ele é oncologista e pesquisador do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Doutor, uma ótima noite. É um prazer. Ótima noite não, uma ótima tarde. Não passamos nem das 2. Uma ótima tarde para o senhor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, Rafael. É um tema muito relevante para todos nós que trabalhamos com oncologia, ainda mais falando de todas as novidades com imunoterapia. E é um estudo que traz mais uma novidade, mais uma perspectiva interessante para a gente poder pensar. E é bem legal, já entrando até no tema, a gente sabe que a imunoterapia funciona como, né? Ela funciona estimulando o nosso sistema imune a trabalhar contra o câncer. Só que a gente vai estimulando muitas vezes e as nossas células vão cansando. A gente chama de exaustão de células T, que são células de defesa. Então não adianta a gente ficar incitando elas a trabalharem sem que a gente possa ter, como você mesmo mencionou, essas reservistas, né? A gente não sabe o que isso vai significar ainda para a prática, mas de fato é uma estratégia nova de pesquisa, uma estratégia nova para a gente buscar talvez fazer com que os pacientes que não responderam bem à imunoterapia venham a ser bons respondedores. Então, é realmente uma coisa que, no futuro, é algo bastante interessante e é uma pesquisa que tem a participação brasileira, que é mais importante que o financiamento, inclusive, do governo, né? Então, acho que é um ponto legal para a gente colocar. Doutor, quando a gente olha para o nosso organismo, como o senhor está explicando muito bem, nós temos ali esse sistema preparado para defender e outras ameaças, quando nós olhamos para um tumor, por exemplo. Quando o senhor fala dessa exaustão, é como se o nosso sistema imunológico já tivesse feito parte do trabalho, mas mesmo assim a doença, o vírus continua avançando e essas reservistas que não estavam aí no fronte, nesse momento elas entram em ação? A ideia é mais ou menos essa. Tudo isso é uma complexidade muito grande, é um entendimento muito, vamos dizer, muito raso de tudo que está acontecendo, mas é exatamente o que você mencionou. Seja com vírus, seja com células tumorais, essas células do nosso corpo, do nosso sistema imune, estão ao tempo inteiro patrulhando para que elas não apresentem, para que não haja nenhum tipo de piora, né? Para que as células neoplásicas ou os vírus não consigam persistir. Enquanto a gente está conversando, isso está acontecendo. E aí, obviamente, chega uma hora que pode ser que acabem os soldados que a gente tem para poder trabalhar contra esses patógenos, contra esses vírus ou mesmo contra as células neoplásicas. E aí que entra em cena essas reservistas e o que nós vamos tentar fazer, o que eu acho que a ciência vai tentar trabalhar, é fazer com que essas células no futuro consigam ser acionadas de uma forma mais robusta para que elas possam substituir as células que ficaram, entre aspas, exaustas ou cansadas. Doutor, é esse ponto que eu também gostaria de entender e explicar para quem está em casa. Quando a gente olha para o funcionamento dessas células reservistas, pelo menos desse sistema de defesa no momento, elas precisam receber algum tipo de provocação externa para que elas comecem a trabalhar ou automaticamente nosso corpo faz esse entendimento e coloca, aciona esse exército?